Nós vamos falar agora da escritura pública, de uma forma célere para não se tornar cansativo. A escritura pública é o documento público escrito por tabelião em suas notas. É, portanto, um documento, uma vez que fixa materialmente e de modo permanentemente a declaração de vontade, redigido por um agente público titulado à função notarial. Importante destacar que em todo momento que eu vim falando nas aulas, eu destaquei a questão da escritura pública e também destaquei a questão do cartório de registro de títulos e documentos. E foi proposital, justamente para saber se você está acompanhando a aula ou não. Neste momento em que vamos falar da escritura pública, é o momento que eu vou dizer da competência de quem e por quem vai ser lavrado a escritura pública. O artigo 7º da Lei 8.935, de 18 de novembro de 1994, diz assim: aos tabeliães de notas compete com exclusividade lavrar escrituras e procurações públicas, lavrar testamentos públicos, aprovar cerrados, lavrar atos notariais, reconhecer firmas e autenticar cópias. O que isso quer dizer? Que o cartório de registro de títulos e documentos não vai lavrar escritura pública. Lembre-se disso, preste atenção. Esta aula é a chave das aulas anteriores em que foi citada a questão da escritura pública e cartório de registro de títulos e documentos. No cartório de registro de títulos e documentos não é lavrado escritura pública. Todas as vezes que foram citadas a questão do cartório de registro de títulos e documentos foi citado propositalmente, justamente para saber se você está acompanhando ou não a aula. E neste momento que estamos falando de escritura pública, vale dizer que compete aos tabeliães de notas, com exclusividade, lavrar escrituras públicas. Superada essa questão, importa ainda dizer que o cartório de registro de títulos e documentos também é importante, embora não seja o objeto aqui do estudo. Nós estamos falando de cartório de registro de imóveis, mas em alguns momentos acabamos entrando na questão de cartório de registro de títulos e documentos e muito mais ainda na questão do cartório de notas, que, por exemplo, a escritura pública que é lavrada no cartório de notas. Muito bem. Requisitos da escritura pública. A maior parte dos requisitos está presente no artigo 215 do Código Civil, sem prejuízo de outros que a própria norma legal ressalva a legislação especial. São requisitos da escritura pública, sob pena de invalidade. A escritura pública lavada em notas e tabeliões é documento dotado de fé pública fazendo prova plena. Salvo quando exigido por lei outros requisitos, a escritura pública deve conter data, local de realização, reconhecimento de identidade e capacidade das partes, de quantos hajam comparecidos no ato, por si, como representante, interveniente ou testemunha, nome, nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio e residência das partes, demais comparecentes com indicação, quando necessário, do regime de bens, casamento, nome de outro cônjuge e filiação. Manifestação clara de vontade das partes do interveniente, referência e cumprimento de exigências legais e fiscais inerente à legitimidade do ato, declaração de ter sido lida na presença das partes e demais comparecentes ou de que todos leiam, assinatura das partes dos demais comparecentes, bem como a do tabelião ou seu substituto legal, encerrando-se o ato. Se algum comparecente não puder ou não souber escrever, outra pessoa capaz assinará por ele a seu rogo. A escritura será redigida na língua nacional. Se qualquer dos comparecentes não souber a língua nacional e o tabelião não entender o idioma em que se expressa, deverá comparecer ao tradutor público para servir de intérprete. Ou não, havendo na localidade outra pessoa capaz que, a juízo do tabelião, tenha idoneidade e conhecimento bastante. Se algum dos comparecentes não for conhecido do tabelião nem puder identificar por documento, deverão participar do ato pelo menos 2 testemunhas que conheçam e atestem sua identidade. Farão a mesma prova que os originais as certidões textuais de qualquer peça judicial de protocolo de audiência ou de outro qualquer livro a cargo do escrivão, sendo extraídas por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas, assim como os traslados dos autos, quando por outro escrivão consertados. Terão a mesma força probante os traslados e as certidões extraídas por tabelião oficial de registro de instrumentos ou documentos lançados em suas notas. Os traslados e as certidões considerar-se-ão os instrumentos públicos e os originais se houver produzido em juízo como prova de algum ato. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com a legitimidade das partes, as declarações de iniciativa não eximem os interessados em sua veracidade de ônus de prová-las. A anuência ou autorização de outra é necessária a validade de um ato, provação de modo que este constará sempre que se possa próprio instrumento.